Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. É um grande privilégio poder recebê-lo aqui nesse espaço virtual, onde temos a oportunidade de estudar de forma mais profunda um pouquinho das nossas crenças fundamentais. A cada dia temos a oportunidade de estudar um pouquinho, de desdobrar o conhecimento da lição da Escola Sabatina. Nesse trimestre estudamos sobre o descanso em Cristo. Essa é a última semana que estudamos essa temática, na verdade. A partir da semana que vem, estaremos estudando sobre a verdade presente no livro de Deuteronômio. Vai ser um estudo realmente fantástico, você não pode perder. É claro que eu estou muito feliz hoje, porque a gente tem tido aí um número crescente de pessoas que têm se engajado aqui no nosso canal, o que faz com que a gente perceba a relevância do conteúdo que a gente tem oferecido, a gente tem entregado aqui. Não apenas no estudo diário da lição da Escola Sabatina, mas também através de algumas mensagens e estudos, como que fazemos às quintas-feiras, das doutrinas bíblicas como pregadas pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Cada vez que nós vamos recebendo aqui um retorno por parte do YouTube, a cada mês eu recebo aqui um relatório das pessoas que têm se inscrito, e a gente tem tido aí por volta de 600, 700 pessoas todos os meses que têm sido acrescentadas ao número daqueles que estudam conosco a cada dia. Isso realmente nos enche de alegria. Nos ajuda a entender que a mensagem está chegando em lugares inusitados, em lugares que eu nunca imaginei que ela poderia realmente estar chegando. E pessoas que estão estudando a Bíblia, tomando decisões ao lado de Cristo Jesus, isso realmente nos enche de entusiasmo. E se me permite, eu queria fazer um agradecimento todo especial a você, porque apesar de termos aqui quase 15 mil pessoas inscritas no canal, cada uma delas representa alguém que tem gasto as suas energias, que tem gasto o seu tempo, junto com a gente aqui estudando a palavra de Deus. E o YouTube tem me mandado a cada mês aqui o relatório da movimentação que tem acontecido dentro do nosso canal, e eu fico feliz ao perceber a quantidade de pessoas que compartilham vídeos, que têm deixado seus comentários, que têm deixado seu like. Cada uma dessas atividades, além da inscrição no próprio canal, é um recado que vocês, que fazem parte desse canal, enviam para o YouTube, mencionando que o conteúdo do canal é relevante. E o YouTube vai colocando esses conteúdos à disposição de muito mais pessoas. Eu tenho tremido diante de Deus cada vez que eu venho para aqui, para diante da câmera, diante do meu computador, para poder fazer essas gravações, pensando em quem está aí do outro lado. Quem são essas quase 15 mil pessoas? Eu louvo a Deus porque um pouquinho daquilo que acontece aí do outro lado a gente vai descobrindo aqui. A cada semana aparece uma história diferente de alguém que tomou uma decisão, de alguém que compreendeu uma verdade que talvez não estava um pouco mais clara. Ainda durante essa semana, eu recebi aqui um contato de uma pessoa de lá dos Estados Unidos, da América do Norte, um brasileiro que está lá, pediu para que seu nome não seja mencionado, mas que havia se afastado do caminho de Jesus, enquanto foi ganhar a vida lá na América do Norte. E estando aí afastado e tudo, numa determinada noite, ao chegar em casa, está procurando alguma coisa para poder preencher o vazio da alma, encontrou o nosso canal, começou a estudar a lição da Escola Sabatina todos os dias com a gente, começou a estudar também aí, através da série Eu Acredito, e tomou uma postura e está voltando para a igreja. Louvado seja Deus por isso. Quando é que eu poderia imaginar que alguém tão distante de mim, geograficamente, seria tocado pelas mensagens aqui do canal? Essas vitórias que de vez em quando a gente compartilha com vocês, não são vitórias minhas, mas são vitórias nossas enquanto grupo, porque quando você se associa a um canal como esse e compartilha, deixa o seu comentário, o seu like, essas ações estão fazendo com que a mensagem de Deus seja propagada. E essas decisões, elas são para a glória de Deus, mas ao mesmo tempo como resultado do veículo que você tem sido, através do qual essa mensagem tem chegado a pessoas que eu jamais poderia alcançar com essas mensagens que a gente aqui compartilha. Portanto, muito obrigado. Eu quero fazer uma prece aqui e vamos passar na sequência para o estudo de hoje. Olhe comigo. Obrigado, Senhor Deus, porque através da sua palavra podemos ser ensinados, podemos ser exortados, corrigidos. Faça tudo isso conosco e muito mais nessa noite.
Ajuda-nos a compreender aquilo que foi a mensagem que o teu Espírito revelou aos santos profetas, bem como também aos apóstolos, e eles registraram nas páginas sagradas da tua palavra. Que o mesmo Espírito Santo nos ilumine para entendermos essas palavras que estão ali na Bíblia. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Estou chamando agora uma vinheta. Na sequência, a gente já começa com o estudo de hoje. Não sai daí. Nós estamos de volta com a série Eu Acredito. Hoje, o tema que estaremos estudando será o descanso em Cristo. Claro que estamos aqui estudando doutrinas bíblicas e a doutrina que estaremos estudando hoje será a doutrina do sábado. Mas nós veremos a importância do sábado como um regulador dos relacionamentos humanos. E foi exatamente por isso, tendo essa perspectiva mais relacional do sábado, que eu resolvi usar como página inicial do nosso estudo uma foto da minha família. Está aí minha esposa, a Cláudia, minha filha Carolina, o meu filho Emanuel e a nossa cachorrinha daqui de casa, a Maia. São as pessoas mais próximas de mim. Quando eu falo sobre relacionamento, é claro que eu me lembro da minha esposa e dos meus filhos. E, ao mesmo tempo, da nossa cachorrinha, que já faz parte da família também. E a gente vai aprendendo, com o passar do tempo, a se relacionar. Não existe ninguém nesse planeta que seja tão íntimo em termos de relacionamento do que essas pessoas que estão nessa imagem, isso, é claro, em relação a mim. Mas o que é que o sábado tem a ver com os relacionamentos? Será que o sábado tem alguma coisa a ver com o relacionamento da família? Será que o sábado tem alguma coisa a ver com o relacionamento com Deus? Será que ele afeta algum tipo mais de relacionamento? Essas são algumas das questões que a gente vai estar vendo no nosso estudo de hoje. Mas eu quero começar te mencionando que a Bíblia vai apresentar Deus como Criador. É a primeira informação que a gente recebe no contexto bíblico. Você vai para Gênesis capítulo 1, a partir do verso 1, a Bíblia já começa dizendo: no princípio criou Deus o céu e a terra. Antes de qualquer informação chegar até nós, a informação que nos é dada é: Deus criou todas as coisas, céu e terra. O termo céu aqui representa basicamente o universo, aquilo que tem fora do nosso planeta. A ideia é: Deus criou o universo e ao mesmo tempo a terra. Num princípio, numa antiguidade remota, num princípio absoluto, Deus criou. Deus é apresentado como Criador. E quando nós vamos para Gênesis, lá no capítulo 1, verso 31, nós percebemos que quando Deus terminou o processo da criação, ele se manifestou. Moisés registrou essa manifestação de Deus, mencionando que Deus olhou tudo o que havia feito e viu que era muito bom. Quando Deus foi criando todas as coisas em cada um dos dias da semana, Moisés vai dizendo que Deus foi se manifestando também, dizendo: e viu Deus que era bom. Ele criou a luz no primeiro dia, e quando ele está terminando o seu relato do primeiro dia, ele diz: e viu Deus a luz, e eis que era boa. No outro dia, ele vai fazer separação das águas que estavam em cima do firmamento, das águas que estavam embaixo do firmamento, e quando ele termina essa obra, Moisés vai dizer: e viu Deus o que tinha feito, e eis que era bom. Mas quando ele termina tudo, no final da sexta-feira, do sexto dia da criação, ele olha para tudo que tinha feito, e ele não diz apenas é bom, ele vai olhar para tudo e vai dizer: é muito bom. A criação, o planeta, funcionava como se fosse uma engrenagem de um relógio suíço, ainda mais perfeito que isso. Tudo milimetricamente ajustado e funcionando em completa harmonia. Tudo transpirava perfeição. Você é capaz de imaginar algo como isso? É claro que nós não somos capazes. Mesmo se pegarmos o quadro mais belo, mais lindo que nós sejamos capazes de poder presenciar no nosso planeta, ainda não será suficientemente bom para descrever a perfeição desse momento. O próprio Deus, que é perfeito e que é todo-poderoso, olhou e disse: é muito bom. Ele não conseguiu se conter diante da alegria de ver o resultado da sua criação. Mas, ao mesmo tempo, depois de ter criado tudo, Deus, ele deu presentes e atribuições à humanidade. Esses presentes e atribuições não foram dados apenas aos nossos primeiros pais, ao primeiro homem e à primeira mulher criados por ele, mas foram dados a eles como uma representação do que Deus queria que cada geração que viesse à existência dentro do nosso planeta tivesse a oportunidade de experimentar, tanto os presentes como também as atribuições.
A gente olha para a Bíblia e percebe que o relato da criação nos mostra que Deus tinha planos e projetos para a humanidade. A humanidade não foi criada à toa. E foi exatamente por isso que ele deu alguns presentes e, ao mesmo tempo, algumas responsabilidades à humanidade que aqui estava. Deus não criou aqui o ser humano e deixou o ser humano ao seu bel prazer, sem qualquer tipo de experiência, de se sentir importante, de sentir que havia uma razão de ser pela sua existência. Os presentes e, ao mesmo tempo, as responsabilidades o ajudariam a compreender qual era o grande plano de Deus para eles. Quando pensamos nos nossos primeiros pais e vamos entender os presentes que Deus deu a eles, nós percebemos que esses presentes eram os mais valiosos que Deus poderia oferecer a seres que ele havia criado. Por exemplo, o primeiro presente que Deus vai oferecer a Adão e Eva é apresentado lá em Gênesis, no capítulo 2, verso 8. Deus deu a eles um lar. O texto bíblico vai dizer: o Senhor Deus plantou um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que havia criado. O interessante é que a Bíblia vai mencionar no capítulo 1 que Deus foi dizendo e tudo foi aparecendo. Tudo veio à existência através do poder da palavra de Deus. Mas agora, nessa altura, ele não cria através da palavra. Ele agora vai plantar um jardim. É obra de um jardineiro. Ele olha tudo que havia criado, pega os elementos mais lindos, as árvores, as flores, tudo que havia de mais bonito no planeta e junta tudo num só lugar. Por que tudo num lugar só? Porque ele queria dar a Adão e Eva um lar. É interessante que quando nós vamos ler, por exemplo, Isaías no capítulo 14, Ezequiel capítulo 28, eles vão mencionar que o Senhor Deus vivia no céu, o lugar da sua habitação, mas que o lugar onde ele morava também era chamado de Éden. É interessante isso, porque quando ele vai criar um lugar para Adão e Eva morarem, ele está criando uma miniatura do que ele tinha. A gente não faz ideia de como é que era o Éden de Deus, ou o lugar onde Deus habita, nesse lugar que é mencionado na Bíblia simplesmente como céu. Mas o que sabemos é que o que ele criou para Adão e Eva aqui era uma miniatura da sua própria casa. Aí você vai dizer, pastor, mas esse presente era só para Adão e Eva. Bom, quando a gente fala sobre Éden, o Éden, Adão e Eva o perderam depois que o pecado aqui entrou no nosso planeta. Ele vai ser devolvido para a gente. É bem verdade que nesses anos, desde que o Éden foi tirado daqui do nosso planeta e foi levado para o céu, um pouco antes do dilúvio acontecer, a gente sabe disso, até porque no Apocalipse a ideia do Éden vai ser apresentada de novo. Todos os elementos que estavam no Éden estarão agora na Nova Jerusalém. O Senhor Deus criou um complexo, eu ousaria dizer, um condomínio para a humanidade, uma cidade murada, que é chamada de a Nova Jerusalém, onde os elementos que estavam lá no Jardim do Éden estão na Nova Jerusalém. O rio da vida, a árvore da vida, está tudo lá. Só que agora, ao invés de ser um jardim, será uma cidade. Então, essa ideia do jardim foi dada a Adão e Eva logo depois da sua criação. O Jardim do Éden não está hoje no nosso planeta mais. Ele vai voltar para cá depois do milênio. A gente vai estudar sobre isso mais tarde. Mas a ideia do lar, ela transcende a ideia do Jardim do Éden. O Jardim do Éden foi o lugar que Deus preparou para que o primeiro lar fosse estabelecido. Mas mesmo não estando no Éden, o lar, ou a família, ele foi transmitido de geração em geração. Chega até nós hoje. Portanto, esse foi um presente que Deus deu à humanidade. Um outro presente que Deus deu à humanidade foi o alimento. Antes mesmo que Adão e Eva tivessem a oportunidade de vir à existência, o Senhor Deus já tinha criado o alimento por causa deles. Em Gênesis 2:9 vai ser dito: o Senhor Deus fez brotar do solo árvores de todas as espécies, árvores lindas que produziam frutos deliciosos. E tudo isso, claro, para o Adão e para a Eva. O alimento, portanto, foi algo que foi criado por Deus como um presente para a humanidade.
Deus poderia ter simplesmente criado uma pílula, sei lá, ou umas gotinhas que você pingava na tua boca e estava resolvido o assunto dos nutrientes que você precisava, mas ele criou a ideia de alimento, ele criou o nosso paladar, ele criou o prazer de podermos degustar alimentos que são deliciosos. Ele deu, a ideia de Deus era trazer prazer à humanidade, aos seus filhos, através também do alimento. A família também visava a própria ideia de prazer, onde o homem e a mulher, juntos, trazendo à existência filhos, teriam a oportunidade de estabelecer um lar onde haveria muita alegria, muito contentamento, muito prazer. A mesma coisa em relação ao alimento. Outro presente que Deus deu à humanidade foi vida e liberdade. Ainda no versículo 9, na segunda parte, o texto vai dizer: no meio do jardim colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Duas árvores são mencionadas aqui. A primeira, a árvore da vida. A árvore da vida estava lá para perpetuar a existência da humanidade. Deus havia dado a Adão e Eva a imortalidade condicional, ou seja, enquanto eles estivessem ligados a Deus, eles teriam vida. Enquanto eles estivessem desligados de Deus, perderiam essa vida eterna. É a imortalidade condicional que a Bíblia vai apregoar. Jesus falou sobre o mesmo tema mais tarde, lá no Evangelho de João, no capítulo 15, quando ele diz que a vida é essa, que te conheçam a ti, Pai, bem como aquele a quem enviaste, e ao mesmo tempo que estejam ligados a mim, como eu estou ligado a ti. Então, a ideia principal, e ele vai dizer, é como uma videira com os seus ramos. O ramo só pode ter vida se estiver conectado à videira, ao tronco da videira, então ele vai receber a seiva da vida. Assim, a humanidade, para receber a vida eterna, ele dependia de Deus. E por isso tinha acesso à árvore da vida. É interessante que logo depois que o pecado entrou aqui no nosso mundo, a primeira coisa que Deus vai fazer é colocar um anjo com uma espada de fogo que protegia o caminho da árvore da vida, para que o homem e a sua mulher não estendessem a mão, comessem da árvore e vivessem para sempre em pecado. Havia também ali a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal representava um acordo entre Deus e a humanidade. Nós percebemos nitidamente que o Senhor Deus havia vindo até Adão e Eva e tinha dito para eles que havia uma rebelião que havia se iniciado no céu e que em algum momento o rebelde, líder dessa rebelião, viria até o Jardim do Éden para oferecer participação nessa rebelião aos dois. Eles seriam livres para escolher participar dessa rebelião ou não. E o acordo entre Deus e a humanidade foi estabelecido através dessa segunda árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Enquanto eles não comessem dessa árvore, através da atitude, eles estariam dizendo: nós pertencemos ao reino de Deus. Se resolvessem estender a sua mão e comer do fruto, estariam dizendo, através dessa atitude, que eles não pertenciam mais ao reino de Deus, mas que estariam ligados à rebelião. Isso pressupunha liberdade, livre-arbítrio, o dom mais precioso que Deus concedeu ao ser humano. Então, veja, Deus cria a humanidade perfeita e já no contexto da própria criação, da semana da criação, ele dá esses três presentes maravilhosos ao ser humano. O lar, ele dá o alimento e, ao mesmo tempo, vida e liberdade. É claro que, além dos presentes, Deus também deu algumas atribuições ao homem e à sua mulher. A primeira atribuição que Deus deu a eles foi um relacionamento com o Criador. Eles foram criados com esse propósito. Esse foi um dos propósitos para a criação deles, para poderem se relacionar com o Criador. Gênesis 3:8 vai falar sobre isso. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e a sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim. Todos os dias o Senhor Deus vinha ao jardim ali no entardecer, no finzinho da tarde. Para quê? Para relacionar-se com a humanidade. Deus é um ser relacional. A frase que vai dizer nenhum homem é uma ilha exemplifica a ideia de que a humanidade foi criada para poder viver em comunidade, em sociedade. E nós fomos criados parecidos com Deus. Gênesis 1:26 vai dizer isso.
A imagem de Deus nós fomos criados parecidos com Ele. Deus é um ser relacional. Então, dentro do plano original de Deus, Deus queria que a humanidade se relacionasse com o seu Criador. E isso acontecia todos os dias, ali no entardecer, na viração do dia. Quando Deus vinha para poder se sentar, para poder conversar com Adão e Eva sobre temas variados, ou simplesmente para poder jogar a conversa fora, porque Deus também é um ser relacional. Ele tem prazer de estar com a humanidade. Abrindo aqui um parênteses, e Jesus Cristo veio para poder mostrar como Deus se importa. E uma das coisas que ele mais fez foi se sentar para poder jantar com as pessoas. Vira e mexe, ele estava numa festa, sentado, num banquete, conversando, dando risada, ensinando, mas enquanto se relacionava com as pessoas. Portanto, Deus é um ser relacional. E a primeira atribuição que ele deu ao ser humano foi: eu te criei para poder se relacionar com o seu Criador. Se a gente perde essa noção relacional com o Criador, nossa vida perde o sentido. A segunda atribuição é um relacionamento com o próximo. A gente percebe isso lá em Gênesis 1, versículo 28. O texto vai dizer: então Deus os abençoou e disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e governem a terra. Aqui, é claro que está implícito não apenas o dom da procriação que Deus deu ao ser humano, mas o dom do relacionamento do ser humano com o seu próximo. É claro que o próximo de Adão, aqui no caso, seria a sua esposa, aquela a quem ele deu o nome de Eva. O próximo de Eva era o seu marido, Adão, só havia os dois no começo. E esse relacionamento do ser humano com o seu próximo foi aqui estabelecido. Deus disse: enquanto vocês se relacionam, eu estou abençoando esse relacionamento para que vocês possam se multiplicar, para que vocês possam encher e governar a terra. A ideia de governar a terra significa que haveria um constante relacionamento entre a humanidade, entre Adão, Eva e todos os filhos que eles gerariam de geração após geração. Portanto, uma das atribuições que eles receberam de Deus foi o relacionamento com o Criador e, ao mesmo tempo, o relacionamento com o próximo. Mas isso tudo não para por aí. E Gênesis 1, versículo 28, na segunda parte, vai nos mostrar um outro relacionamento, uma outra atribuição que Deus deu ao ser humano, o relacionamento com a natureza. Deus vai dizer: dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Aqui, a palavra dominar significa administrar, significa cuidar, significa a atitude de um administrador de algo que não lhe pertence. Deus criou os animais, bem como todo o nosso planeta, não apenas para poder servir a Adão e Eva, mas para que Adão e Eva tivessem agora um senso de responsabilidade com os seres inferiores que Deus havia criado e colocado sob a sua proteção. Assim como Deus protegia Adão e Eva deveriam seguir o mesmo exemplo de Deus, protegendo os animais, bem como todo o planeta. E esse relacionamento de Adão, Eva e a natureza criada por Deus era algo belíssimo. Os animais se submetiam a eles. Há um texto no livro Educação que vai mencionar que Adão e Eva estabeleceram uma tal conexão com a criação que eles entretinham conversação com a natureza de Deus e conseguiam ler nas entrelinhas de tudo aquilo que Deus havia criado, os grandes mistérios da criação. Era algo realmente fantástico para um casal perfeito ter agora um relacionamento perfeito com a natureza. Então, as atribuições que Deus concedeu a Adão e Eva foram um relacionamento com o seu Criador, um relacionamento com o seu próximo e um relacionamento com a natureza. Só voltando aqui um pouquinho atrás, os presentes, Deus deu a eles um lar, deu a eles alimento, deu a eles vida e liberdade, mas ao mesmo tempo atribuições ou responsabilidades. Relacionar-se com o Criador, relacionar-se com o próximo e relacionar-se com a natureza. Se você não entender isso, você vai ter dificuldade de entender a razão pela qual o sábado foi dado à humanidade. Talvez até aqui você vai dizer: pastor, mas a gente não ia estudar sobre o sábado hoje? Claro, mas a gente tem que entender por que é que o sábado foi dado a Adão e Eva. Deus, ele conhece perfeitamente os seus filhos. Se há uma coisa que ele sabe,
é que para que a humanidade não se perdesse entre os presentes que ele tinha dado, e ao mesmo tempo as suas atribuições, no afã de aproveitar a família que Deus havia dado, de poder aproveitar o alimento que Deus havia dado e a produção do mesmo, de usufruir, inclusive, da vida, do livre-arbítrio, da liberdade que Deus havia dado, ou trabalhando no relacionamento com Deus, com o seu próximo, com a natureza, para que eles não se perdessem no meio desses presentes e, ao mesmo tempo, dessas atribuições. Deus decidiu criar um tempo sagrado que pudesse propiciar à humanidade, não apenas ao casal, mas à humanidade como um todo, a possibilidade de relacionamento com Deus, com a família e com a natureza. Mas numa perspectiva diferente. Todos os dias, eles tinham encontro com Deus. Todos os dias, eles tinham um relacionamento um com o outro. Todos os dias, eles tinham uma ligação com a natureza. Mas esse tempo sagrado que Deus havia estabelecido era um tempo para que eles pensassem em todos os presentes e, ao mesmo tempo, nessas atribuições que Deus havia dado. Para que eles nunca se esquecessem que o que eles tinham de presentes de Deus e, ao mesmo tempo, de atribuições que Deus havia dado a eles, não lhes pertenciam, mas eram vantagens, eram dons que Deus havia concedido a eles para que eles pudessem administrar. E que isso, além de um grande privilégio, era também uma grande responsabilidade. Então, no sábado, veja, durante toda a semana, vamos pegar aqui um pouquinho desses 3 elementos, tá bem? Durante toda a semana, todos os dias, na viração do dia, no finzinho da tarde, Deus ia lá para poder conversar com Adão e Eva. Provavelmente eles conversavam sobre a administração do planeta, conversavam sobre as coisas que Adão e Eva haviam tido a oportunidade de poder descobrir, ou que eles queriam descobrir. Mas e no sábado? Bom, no sábado era só para poder estreitar a amizade com Deus. O sábado não era um dia para poder tratar da administração do planeta, que era o que eles tinham que fazer. O sábado era o dia para poder curtir esse Deus maravilhoso, esse Deus que tanto os amava. Era só para descansar nesse amor de Deus. Bom, todos os dias eles tinham a oportunidade de poder se relacionar um com o outro, mas no sábado eles passariam o dia inteiro junto com Deus, e Deus junto com eles, como família, faria com que eles se aproximassem ainda mais, descobrindo as razões pelas quais Deus havia criado a família, criado o seu próximo, e como eles podiam se aproximar enquanto abençoavam um ao outro na companhia de Deus. Bom, todos os dias eles tinham contato com a natureza, enquanto produziam sua comida, enquanto cuidavam dos animais, das plantas, mas no sábado seria diferente. No sábado, o contato com a natureza não seria para poder tirar alguma coisa dela, algum benefício dela. Seria para poder enxergar Deus na natureza criada por ele. Você repara que o sábado ele foi dado com esses três propósitos, para estreitar ainda mais o relacionamento com Deus, com a família e com a natureza. Isso fica claro no momento da criação do sábado. Gênesis 2, versos 2 e 3, vai falar exatamente sobre isso. Olha o que o texto vai dizer. No 7º dia, Deus havia terminado a sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Como foi que Deus descansou do seu trabalho? Deus ficou junto com Adão e Eva. Cessou seus labores para poder dedicar 100% do seu tempo ao casal dentro do jardim. Relacionamento com Deus. Deus abençoou o 7º dia e o declarou santo, ou separado. A palavra santo aqui é a palavra separado. Pois foi o dia em que ele descansou de toda a sua obra de criação. Nesse dia, ele descansou da criação da humanidade, mas ao mesmo tempo da criação de todas as coisas que haviam no planeta. Portanto, o sábado lembrava o Senhor Deus, na perspectiva dele, porque ele foi o primeiro a descansar nesse dia. Lembrava o Senhor Deus de que ele havia criado a humanidade e, ao mesmo tempo, tudo que há no planeta. O sábado, portanto, é uma lembrança do Deus Criador
vem como das coisas e das pessoas, dos seres que ele criou. Então, na própria criação do sábado, esses três elementos de relacionamento estão aqui, ainda que de forma discreta, colocados nas entrelinhas. A ideia do relacionamento de Deus com a sua criação. Isso, é claro, que no capítulo 2, versos 2 e 3, nós estamos vendo o sábado sob a perspectiva de Deus. Quando você analisa agora o sábado na perspectiva da humanidade, porque Deus cria o sábado e dá-o também de presente à humanidade. Depois dos 3 presentes que havia dado lá atrás, ele dá agora o sábado, para que eles se lembrassem dos presentes e das atribuições. Quando Adão e Eva recebem agora o sábado das mãos de Deus, eles vão fazer o quê? No sábado, vão se relacionar com o Deus que os havia criado. Eles vão se relacionar com o Criador. Vão gastar esse tempo um com o outro na presença do Criador. Só te lembrando que eles tinham sido criados na sexta-feira. O sábado foi o primeiro dia que eles tiveram realmente para poder colocar a conversa em ordem, para poder conhecer coisas um do outro e, quem sabe, para perguntar para Deus: Senhor, conta para a gente como é que foi criar a gente. Você imagina Deus contando para Adão detalhes: olha, peguei elementos da terra daquele lugar e fiz assim, e fiz assado, criei você desse jeito, e depois dizendo para Eva: e Eva, o Adão já estava se sentindo meio solitário aqui no Jardim do Éden, eu fui lá, tirei uma costela dele e fiz assim, assado, para que você viesse à existência. E isso, obviamente, cimentava muito mais a relação de um com o outro, enquanto eles se conheciam na presença de Deus. Mas tudo isso acontecia aonde? No meio da criação perfeita de Deus. E enquanto eles se conheciam e estreitavam um relacionamento com Deus, eles estavam ali em contato com tudo que Deus havia criado, só para usufruir da criação, sem qualquer tipo de responsabilidade no sentido de ter que cuidar dela no sábado. O sábado era só para aproveitar o relacionamento com o Criador, com o próximo e com a natureza. Se você não entender isso aqui, você vai começar a olhar para o sábado sob uma perspectiva legalista. Tem muita gente que olha para o sábado e diz: a gente tem que guardar o sábado para poder ser salvo. Gente, o sábado faz parte do presente, ao mesmo tempo das atribuições que Deus deu para a humanidade, Eu quero só dizer para você que Israel, enquanto nação, nem existia nessa época. Nós estamos falando aqui da humanidade como um todo, estamos falando de Gênesis 1 e 2, e no máximo Gênesis 3 aqui, que vai mostrar para a gente um pouco dessa realidade criada por Deus ainda no mundo perfeito. São presentes e atribuições de Deus. Bom, mas nem tudo foi perfeição. Não porque Deus quisesse que houvesse imperfeição no planeta, mas Adão e Eva acabaram lançando mão do pecado, permitiram que a rebelião entrasse no planeta, e o pecado mudou tudo. Por exemplo, o pecado ele quebrou a relação com Deus, afetou tremendamente a relação com Deus. Isaías 59, verso 2 explica isso. Foram suas maldades que o separaram de Deus, por causa dos seus pecados ele se afastou e já não os ouvirá. A primeira coisa que o pecado fez foi afastar a humanidade de Deus. Adão e Eva no Jardim do Éden, a primeira coisa que vão fazer depois que pecam, eles vão se esconder de Deus. Então, essa dimensão da atribuição que Deus deu ao ser humano, do relacionamento com Deus, o pecado quebrou. Mas não parou por aí. O pecado também ele quebrou a relação da humanidade com o seu próximo. Gênesis 6, verso 5, mostra exatamente isso. O Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra e viu que todos os seus pensamentos e os seus propósitos eram sempre inteiramente maus. Deus agora vai perceber que, depois da entrada do pecado, o ser humano que vivia de forma harmônica com o seu próximo, ele agora havia se tornado egoísta, mau. Ele havia se voltado para dentro de si mesmo, tentando extrair o máximo que podia das pessoas que estavam à sua volta, sem se preocupar em cultivar o relacionamento com o seu próximo. E a sociedade antediluviana acabou tendo que ser destruída por causa disso. Mas o pecado também quebrou a relação com a natureza. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 8, versos 19 a 22, fala sobre isso num texto clássico, mas muito belo e extremamente triste. Olha o que ele vai dizer.
pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Pois sabemos que, até agora, toda a criação geme como em dores de parto. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que desde que o pecado entrou aqui no nosso planeta, que a criação, ela tem sofrido e tem esperado com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados e que o pecado seja extirpado do nosso planeta. Por quê? Porque com a entrada do pecado, essa relação harmônica que havia entre o homem e a natureza se modificou. E ao invés de uma relação harmônica com a natureza, o que havia agora era um sentimento de exploração por parte do ser humano em relação à natureza. O ser humano agora vai olhar para a natureza e tentar arrancar dela tudo que ele puder para seu próprio benefício, sem respeitar a própria natureza. Não existe mais esse relacionamento harmônico entre o homem e a natureza. E tudo isso se modificou com a chegada do pecado aqui dentro do nosso planeta. Agora, veja, algumas pessoas vão mencionar que depois que o pecado entrou, então essa ideia de sábado acabou. Sábado era para uma realidade de um mundo perfeito. Agora que o pecado entrou, tudo se modificou. Agora, esquece esse negócio de pecado, esse negócio de sábado. Não precisa mais de sábado. Será que foi isso? Lembra que o sábado foi criado inicialmente para que a humanidade se lembrasse dessas três dimensões, que eram atribuições que Deus havia dado ao ser humano, responsabilidades. Eles eram responsáveis por cultivar o relacionamento com Deus, cultivar o relacionamento com o próximo, cultivar o relacionamento com a natureza. O sábado os lembrava disso. Foi para isso que eles foram criados. O que aconteceu agora no mundo imperfeito, no mundo de pecado? Bom, depois da entrada do pecado, Deus reafirmou a importância do sábado como uma lembrança de que as três dimensões de relacionamento criadas lá no Éden, ou seja, o relacionamento com Deus, o relacionamento com o próximo, o relacionamento com a natureza, eles permanecem como o grande propósito de Deus para a humanidade. Mas a humanidade vai conseguir, num mundo de pecado, se relacionar com a mesma intensidade que se relacionava no Jardim do Éden com Deus, o seu Criador? Não. Agora existem muitos elementos impedindo que esse relacionamento seja perfeito. Mas agora, porque o relacionamento não é tão bom quanto era no Jardim do Éden, ele vai desaparecer? Não. Mais do que nunca, agora temos necessidade de nos relacionar com o Criador. Agora, com tantos elementos que vieram, como o egoísmo, como a falta de tempo que a gente dedica em relação aos relacionamentos interpessoais com o nosso próximo, o sábado, mais do que nunca, precisa ser um elemento que vai fazer com que esses relacionamentos se aproximem. Mais do que nunca, nós precisamos nos relacionar com o próximo. Até porque o apóstolo João, ele mencionou que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E chega até a dizer que aquele que diz que ama a Deus, mas que não ama o seu próximo, é mentiroso. Nem conhece a verdade. Então, mais do que nunca, o relacionamento com o próximo é importante. E o relacionamento com a natureza? Será que ele é importante? O livro do Apocalipse, por exemplo, vai dizer que uma das razões pelas quais o Senhor Jesus vai vir é para destruir os que destroem a terra. A terra continua sendo responsabilidade da humanidade. A humanidade continua tendo que dominar sobre a terra. E dominar significa administrar animais, plantas, recursos. E o sábado nos lembra dessas três dimensões. Então, agora, num mundo de pecado, essa ideia do relacionamento, ela continua valendo. Com isso em mente, você está preparado para poder olhar agora para os 10 mandamentos. Essas três dimensões estão lá no mandamento do sábado. Olha, a gente viu na semana passada, enquanto estudamos sobre a lei de Deus, que a lei de Deus continua em vigor até o final dos tempos. Mas agora, especificamente sobre o sábado, que é um mandamento esquecido, se a gente olhar agora, quero que você olhe para o mandamento comigo, leia o mandamento comigo, lá de Êxodo capítulo 20, para você poder tentar descobrir dentro do mandamento essas três dimensões de relacionamento, que foram dadas para a humanidade toda lá atrás. Por que Deus foi relembrar no mandamento a Israel? Só analisa o que aconteceu
desde o momento em que Deus havia criado a humanidade e que o pecado entrou no planeta. Até o capítulo 11, você vê a humanidade como um todo sendo trabalhado, capítulo 11 de Gênesis. A partir daí, Deus percebe que a humanidade está se afastando tanto que se ele não fizer alguma coisa para poder fazer com que o conhecimento da sua vontade fosse estabelecido, a humanidade voltaria para a realidade do que era antes do dilúvio. Então Deus vai escolher um indivíduo chamado Abrão, vai tirá-lo do meio da sua família, do meio da sua sociedade, vai dar a ele revelações e dizer, eu vou abençoar todas as famílias da terra através de você, porque você vai fazer com que a minha vontade, que está sendo esquecida pela humanidade como um todo, seja lembrada para todas as pessoas. Israel era importante porque ele seria o instrumento através do qual Deus faria com que a sua vontade fosse conhecida a toda a humanidade. E é por isso que os 10 mandamentos são relembrados ali. Se nós fizermos um estudo exaustivo do livro de Gênesis, por exemplo, você vai ver que todos os princípios dos 10 mandamentos estão diluídos dentro do livro de Gênesis. Bom, o sábado a gente já viu, ali atrás, que estava na criação. Mas será que essas 3 linhas de relacionamento que Deus deu para a humanidade toda estão diluídas dentro do sábado? Vamos dar uma lida no mandamento? Olha aqui. O mandamento está em Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11. Leia com tranquilidade esse texto comigo. Ó. É Deus dizendo agora para o seu povo. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor seu Deus. Nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum. Nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. O Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há em 6 dias. No 7º dia, porém, descansou. Por isso o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo. Pensa comigo aqui, ó. Deus está dizendo para o seu povo no mandamento que ele é o Criador. E, portanto, o sábado foi dado para que nós nos lembremos que ele é o Criador. Foi ele quem fez o céu, foi ele quem fez a terra, foi ele quem fez o mar, foi ele que fez tudo o que existe no nosso planeta. E como ele descansou e abençoou o primeiro sábado e deu à humanidade, nós agora devemos fazer a mesma coisa. Lembrando de onde? Da criação. O relacionamento com Deus. Você guarda o sábado para quê? Para se relacionar, para estreitar a relação com o Criador. Então, primeira atribuição que Deus havia dado à humanidade está aqui, dentro do relacionamento com Deus. Você vai guardar o sábado para estreitar o relacionamento com Deus. Bom, lembra da segunda dimensão? A dimensão do relacionamento com o próximo. Olha o que o texto também diz, ó. Nesse dia, ninguém em sua casa. Casa pressupõe o quê? Um dos presentes que Deus deu à humanidade. Lembra lá, o primeiro presente que Deus deu à humanidade? O lar. Agora o que Deus está dizendo é, nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum. Daí ele vai dizer, nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas. Olha aqui, para aqui. Ele está falando de quem? Das pessoas que fazem parte do relacionamento familiar. Portanto, essa segunda dimensão, o relacionamento com a família, está embutido aqui no mandamento. Mas mais, olha o que vai aparecer aqui, ó. Nem os seus filhos, nem seus servos, nem suas servas, nem os seus animais. Está aqui, ó, a criação. A terceira dimensão era para estreitar o relacionamento com a criação de Deus. Os animais estão aqui representando a criação. O sábado aqui, então, portanto, ele está sendo dado para que haja um estreitamento da relação também do homem com a natureza. O que o mandamento está dizendo para a gente é que nada mudou em relação ao propósito de Deus para a humanidade. O pecado mudou a humanidade, o pecado trouxe um monte de problema, o pecado quebrou as 3 dimensões de relacionamento do homem com Deus. E Deus agora está tentando refazer essas 3 dimensões do relacionamento dele com a humanidade. E o sábado está aqui para poder ajudar nesse processo.
para poder estreitar o relacionamento com Deus, para estreitar o relacionamento com o próximo, para estreitar o relacionamento com a natureza. Nesse dia você não vai trabalhar. Você tem 6 dias para poder trabalhar, para poder administrar, para fazer suas coisas. Mas o sábado é para quê? É para Deus, é para a família e é para a natureza. Está aqui no mandamento. Agora, eu fico realmente impressionado quando algumas pessoas vêm dizer para mim assim: ah, pastor, o sábado foi dado para a gente poder guardar, para a gente ser salvo. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. A salvação não tem a ver com mandamento. Salvação tem a ver com a graça de Cristo Jesus. O sábado foi dado por outra razão. Assim como os mandamentos foram dados por outras razões. O sábado foi dado não para poder nos salvar, mas para estreitar o nosso relacionamento com Deus, com a família e com a natureza. Para levar a gente de volta o mais próximo possível para a realidade do Éden. Bom, mas é lógico. O sábado, ele foi dado para a gente numa dimensão completamente nova. Nós estamos numa dimensão de pecado. E agora, o mais interessante é que Deus é tão fantástico que, além dessas 3 dimensões dadas lá no Éden, ele vai acrescentar mais uma dimensão. Há uma 4ª dimensão que é apresentada por Deus, dentro do contexto também do mandamento, ou pelo menos da repetição do mandamento que é dada lá em Deuteronômio, no capítulo 5, versos 12 a 15. Há uma outra dimensão que é mencionada aqui, além daquela mencionada dos mandamentos. O texto vai dizer: lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia consagrado, conforme o Senhor, seu Deus, lhes ordenou. Vocês têm 6 dias da semana para fazer os seus trabalhos habituais, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus bois, jumentos ou outros animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. Todos os seus servos e servas devem descansar como você. Faz uma pausa aqui. Até aqui, todas as dimensões que são mencionadas no mandamento, as 3 dimensões, estão aqui contempladas. Todas elas. Mas agora, Deus vai acrescentar mais uma. E olha o que ele vai dizer. Lembre-se de que você era escravo no Egito. E o Senhor, seu Deus, o tirou de lá com mão forte e braço poderoso. Por isso, o Senhor, seu Deus, ordenou que você guarde o sábado. O sábado aqui, pensa aqui agora no todo, tá bem? Deus está falando para Israel. Israel, durante 230 anos, tinha sido escravo no Egito, onde não tinha oportunidade de poder parar para poder estreitar relacionamento com Deus, com o próximo, com a natureza. Eles só trabalhavam, escravo não manda em si mesmo. Agora, eles tinham sido libertados por Deus, eles eram livres. E agora eles podiam parar no sábado as suas atividades cotidianas para estreitar o relacionamento com Deus, o relacionamento com a família, o relacionamento com a natureza. Por quê? Porque Deus os tinha libertado. Então Deus vai dizer: por isso você vai guardar o sábado. Lembra sempre que você só está guardando porque você não é mais escravo. Então aqui você encontra uma outra dimensão para a guarda do sábado, que é a dimensão da redenção. Nós guardamos o sábado porque fomos redimidos por Deus. E é nessa perspectiva agora que o sábado vai se tornar um sinal do relacionamento redentivo com Deus. Quando você entende que você foi liberto por Deus, que você era escravo do pecado, que você, sem Deus, você não só não existiria, porque Ele é seu Criador, mas, ao mesmo tempo, sem Deus, você seria simplesmente escravo da rebelião. E pelo que Cristo fez na cruz do Calvário, porque Ele morreu pelos nossos pecados, então agora você tem um relacionamento com o seu Criador. E quando você pode se relacionar com o Criador, você lembra também: eu estou adorando Deus porque Ele me criou, mas também porque Ele me salvou, Ele me libertou dos meus pecados. Cada sábado que você pode guardar te lembra dessas 2 dimensões. Deus me criou e Deus me libertou. Eu não sou mais escravo da rebelião. E é exatamente isso que Ezequiel, no capítulo 20, versos 19 e 20, vai dizer. Olha o que Ezequiel está dizendo aqui, ó. Disse-lhes: eu sou o Senhor, seu Deus. Sigam meus decretos, obedeçam a meus estatutos e guardem os meus sábados como dias santos, pois são um sinal entre mim e vocês, para lembrá-los de que eu sou o Senhor, o seu Deus. O sábado agora
é um sinal que Deus vai dizer, deixa Deus ministrar o seu coração agora, tá bem? Abre o teu coração para isso. Deus vai dizer agora para o seu povo o seguinte, cada vez que vocês guardarem o sábado, que obedecerem aos meus estatutos, que seguirem os meus decretos, vocês vão se lembrar que os meus sábados são para vocês um sinal de que eu sou o Deus de vocês. E o que isso significa? Que Deus é o meu Criador e que Ele é o meu Redentor. É exatamente isso. O sábado agora, quando eu guardo o sábado, eu estou dizendo, eu sei quem me criou e eu sei quem me libertou. Por isso, uma vez a cada 7 dias, eu paro tudo, só para eu não esquecer quem eu sou. Criação de Deus. Por que eu sou livre? Porque Deus me salvou. Sem essa dimensão, o sábado se torna um elemento que não tem valor nenhum, que não tem significado. Se torna apenas uma ordenança, se torna apenas um fardo. E aí, você acaba se tornando um legalista ao guardar o sábado. Se você não entende por que você está fazendo isso. Mas olha que coisa interessante agora. Quando você vai passear pela Bíblia, aqui é um detalhe importante. Quando você vai olhar o restante da Bíblia agora, a Bíblia vai mencionar que dentro de um mundo de pecado ainda, ok? Quem segue as instruções de Deus em relação ao sábado, vai receber bênçãos especiais nesse dia. Dá uma olhada em Isaías capítulo 58, versos 13 e 14. Texto lindo esse. Guardem o sábado como dia santo. Não usem esse dia para cuidar dos seus interesses. Desfrutem o sábado e falem dele com prazer como o dia santo do Senhor. Honrem o sábado com tudo o que fizerem nesse dia. Não sigam seus desejos, nem falem coisas inúteis. Então o Senhor será sua alegria. Grande honra lhes darei e os sustentarei com a prosperidade ou com a propriedade que prometi a seu antepassado Jacó. Eu, o Senhor, falei. Olha o que Deus está dizendo. Você deve guardar o sábado como um dia santo. Não use esse dia para poder cuidar das suas coisas, dos seus interesses, o que você faz de domingo a sexta. Não. Desfruta o sábado. Desfrutar significa que você vai viver intensamente nesse dia. Você vai falar dele com prazer, porque vai ser um dia gostoso. Por quê? Porque é um dia para você desfrutar a Deus. É um dia para você desfrutar a família. É um dia para você desfrutar a natureza. Daí ele vai dizer, honra o sábado com tudo que você fizer nesse dia. Não siga seus desejos, não fala de coisa inútil. Daí Deus vai dizer, então o Senhor vai ser sua alegria. E grande honra Deus vai te dar. Ele promete, eu vou te sustentar com a propriedade que prometia ao seu antepassado Jacó. Deus está dizendo que vai cuidar da gente. Quando a gente parar um dia entre 7, dia de sábado, para poder nos alegrar no Senhor. Que promessa tremenda! E essa é uma promessa que é feita para aqueles que guardam o sábado dentro de um contexto de um mundo de pecado. Não é mais no Éden. É num contexto em que a gente continua sendo tentado o tempo inteiro para esquecer do relacionamento com Deus, do relacionamento com a família e do relacionamento com a natureza. Agora, quando a gente olha para o restante da Bíblia, você vai reparar que teve muita gente que entendeu esse princípio. E eu vou mostrar para você agora, nessa fase final do nosso estudo, que a gente encontra pessoas importantes que entenderam isso e que viveram esses princípios. Inclusive, o segundo Adão. Paulo vai chamar Jesus Cristo de o segundo Adão. Ele vai dizer que onde o primeiro Adão pecou, por ele veio a destruição e morte, o segundo Adão, que é Cristo Jesus, trouxe salvação e vida eterna. O segundo Adão viveu as 3 dimensões do relacionamento no sábado. O relacionamento com Deus, o relacionamento com o próximo e o relacionamento com a natureza. Você encontra tudo isso explícito no Novo Testamento. Eu não tenho tempo para poder te mostrar na vida de Jesus isso tudo. Mas vou te mencionar. Por exemplo, a Bíblia vai dizer que no sábado, muitas vezes Jesus Cristo estava no meio da natureza.
Em determinado momento, inclusive, ele parou para poder fazer um piquenique com os discípulos no meio da natureza. E eles pararam para poder debulhar umas espigas de trigo e irem comendo enquanto iam caminhando pelo meio da natureza no sábado. Aí os inimigos já olharam e começaram a dizer: o sábado não é para isso, não! O sábado, se vocês não estão guardando o sábado. Eles falaram assim: não, vocês estão completamente enganados. O sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. O sábado é para ser um dia de regozijo do homem com a natureza. Jesus e os discípulos no meio da natureza. O sábado era um dia para relacionamento com o próximo. Por isso, o que mais Jesus fez no sábado foi curar pessoas. Tem gente sofrendo, o próximo sofrendo. Jesus vai lá e cura. Aí os religiosos dizem assim: não pode fazer isso, vem em outro dia para ser curado. Jesus olha para ele e fala assim: gente, vocês são mesmo hipócritas. Quando a ovelha de vocês cai lá num buraco no sábado, vocês vão tirar. Por que a gente não pode agora cuidar dos nossos irmãos que foram atormentados pelo diabo no sábado? É lícito fazer o bem ao sábado. Tá legal? É pelo próximo. Dimensão do relacionamento com o próximo. E no sábado, Cristo também estreitava o relacionamento com o Criador, com o Pai. Lucas 4, verso 16 fala disso. Quando Jesus chegou a Nazaré, cidade de sua infância, foi à sinagoga no sábado, como de costume, e se levantou para ler as Escrituras. Cristo, ele aos sábados, eu gosto desse texto, porque esse texto fala de costume. Jesus tinha um costume, tinha um hábito de ir à sinagoga no sábado, e à igreja no sábado. Por que ele tinha esse hábito? Porque uma das três dimensões é o relacionamento com o Criador. Então o Evangelho vai mostrar Jesus no sábado com o Pai, na sinagoga. Vai mostrar Jesus com o próximo, em meio às cidades, vilas, curando pessoas, fazendo bem para elas. E Jesus na natureza, fazendo lá um piquenique com os discípulos, debulhando espigas no sábado. O relacionamento, portanto, é harmônico. Jesus está mostrando que ele viveu essa mesma realidade. Gente, você pegar o sábado como um meio de poder se salvar é reduzir demais aquilo que é o propósito do Senhor com o sábado. Aliás, o sábado nunca foi dado para poder salvar ninguém. O sábado é um dia de relacionamento. Mas quer ver? Teve mais gente que fez isso. A mãe de Jesus e as demais mulheres que seguiam Jesus, elas também guardavam o sábado. E até num dia muito importante e difícil para elas, o dia em que Cristo Jesus foi morto, depois que o tiraram da cruz e o colocaram na sepultura, os evangelhos vão dizer que era sexta-feira, dia de preparação para o sábado. Olha o que o texto vai falar a respeito delas. Lucas capítulo 23, versos 55 e 56. As mulheres da Galileia seguiram José e viram o túmulo onde o corpo de Jesus foi colocado. Depois foram para casa e prepararam especiarias e perfumes para ungir o corpo. No sábado, descansaram conforme a lei exigia. Olha, Jesus tinha acabado de morrer. Seu corpo foi colocado na sepultura na sexta-feira. José de Arimateia e Nicodemos pegaram o corpo de Jesus e colocaram na sepultura. Elas foram até lá para ver onde é que o corpo estava. Voltaram para casa, era o dia da preparação. Então prepararam as especiarias, os perfumes, por quê? Porque logo depois do sábado, elas iriam lá para poder ungir o corpo de Jesus. Mas no sábado elas descansaram conforme o mandamento. Aqui há um detalhe interessante. Nós estamos falando das mulheres que seguiam Cristo Jesus. Elas tinham experimentado, enquanto Cristo tinha andado pela terra, junto com Cristo, o relacionamento com o Pai. Eles iam à sinagoga aos sábados. Elas tinham experimentado o relacionamento com o próximo no sábado. Viram Jesus curando pessoas, estando junto com pessoas. Tinham experimentado o relacionamento com a natureza. Enquanto debulhavam espigas no sábado, estavam lá junto. E quando Jesus morreu, o que elas fizeram? A mesma coisa. Bom, mas e depois da ressurreição de Jesus? Tem gente que fala que depois da ressurreição de Jesus, esse negócio de sábado acabou. Porque agora, depois que Jesus ressuscitou, a gente tem que guardar o domingo. Porque o domingo é o dia da ressurreição. Primeiro, não tem nenhum texto da Bíblia que fale sobre isso. Não tem. Não há nenhum texto que diga que o dia foi mudado. Aliás, quando vamos olhar para os livros de história, nós descobrimos que até o segundo século da nossa era, mais ou menos, todo mundo guardava o sábado. Todo mundo. Todo mundo cristão.
Agora, a gente vai para o Novo Testamento e descobre que cerca de 30 anos depois da ressurreição de Cristo Jesus, o apóstolo Paulo ainda guardava o sábado. Dá uma olhada nesse texto aqui, ó. Atos capítulo 17, verso 2. Como era seu costume. Eu gosto dessa frase aqui, porque essa frase vai aparecer em relação a Jesus. Agora aparece em relação ao apóstolo Paulo, o maior líder do Novo Testamento, o maior dos apóstolos, sem sombra de dúvida. Paulo foi à sinagoga e durante 3 sábados seguidos discutiu as escrituras com o povo. A mesma coisa que Jesus fazia. Agora, amigos, sabe o que é mais fantástico? É que, é claro, o apóstolo do qual nós temos mais registro da vida no Novo Testamento é o apóstolo Paulo. O livro de Atos vai contar muitas das suas histórias. E se olha para o livro de Atos, você percebe as mesmas 3 dimensões. É que a gente não tem tempo para poder mostrar isso no texto propriamente. Mas deixa eu citar para você aqui, ó. O apóstolo Paulo é apresentado ao sábado, ele está sempre na sinagoga. Aliás, o texto que eu mostrei para você aqui, ó. Como era do seu costume, Paulo foi à sinagoga. Aí você percebe no sábado o apóstolo Paulo curando pessoas, igual Jesus fazia. Relacionamento com pessoas, o tempo todo. E ao mesmo tempo, em determinado momento, ele quando chega na cidade de Filipos, não havia sinagoga lá. Então, olha que coisa fantástica. Olha o que o texto vai dizer. Ele foi para a beira de um rio, do lado de fora da cidade, no sábado, para entreter comunhão com Deus através da natureza, relacionamento com a natureza. E quando estava por lá, conheceu Lídia, que era uma comerciante da cidade de Tiatira, uma comerciante de púrpura, descobriu que ela também era judia e começou a conversar sobre as escrituras com ela, ela se converteu. Enquanto ele estava na natureza. Então você encontra as mesmas 3 dimensões na vida do apóstolo Paulo. Leia o livro de Atos, você vai ver o relacionamento com Deus, o relacionamento com o próximo e o relacionamento com a natureza. Está aqui. 30 anos, aproximadamente, depois da ressurreição de Cristo Jesus. Bom, e a igreja cristã primitiva? A gente falou do apóstolo Paulo. Aí tem gente que fala, não, é que Paulo ainda tinha umas práticas judaizantes ali e tal, ainda não tinha conseguido romper como ele tinha sido membro do Sinédrio, tinha sido fariseu. Bom, mas e a igreja em geral? A igreja cristã do período apostólico, será que ela também guardava o sábado? Nessas 3 dimensões? Dá uma olhada em Atos capítulo 13, versos 42 a 44. Esse texto é fantástico. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo pediu que voltassem a falar dessas coisas na semana seguinte. Muitos judeus e gentios devotos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé, que insistiam com eles para que continuassem a confiar na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade compareceu para ouvir a palavra de Deus. Olha, Paulo e Barnabé estavam lá na cidade para poder pregar, é bem verdade. Mas o povo estava se reunindo aonde e em que dia? O povo estava se reunindo na sinagoga e no sábado. A gente precisa só lembrar que não haviam igrejas como nós temos hoje, até o ano 70 da nossa era. Até o ano 70, quando o Templo de Jerusalém foi destruído, os cristãos a cada sábado estavam na sinagoga junto com os demais judeus, adorando a Deus. Eles eram vistos como mais uma seita judaica. O que eles tinham em comum com os judeus? Quase tudo. Inclusive o sábado. Mas eles tinham uma coisa que os demais judeus não tinham. Eles tinham o conhecimento de que Jesus era o Messias. Então, a igreja, o que o texto está dizendo é que os membros da igreja convidaram Paulo e Barnabé para estarem com eles no próximo sábado. Por que no próximo sábado? Porque era o dia de culto. Simples assim. Portanto, você percebe aqui nitidamente que você tem aqui, nessa sequência, Jesus guardando o sábado dentro dessas 3 dimensões de relacionamento. Você tem a mãe de Jesus e as mulheres. Você tem o apóstolo Paulo, 30 anos depois da ressurreição de Jesus. E você tem a igreja cristã como um todo, guardando o sábado, no mesmo dia. Por quê? Porque o sábado, nessas 3 dimensões, está valendo ainda hoje. Ou será que a gente não precisa estreitar o relacionamento com Deus? Ou será que nós não precisamos mais estreitar o relacionamento com o próximo? Ou será que não precisamos mais estreitar o relacionamento com a natureza? O sábado, ele continua sendo uma realidade tremenda. É exatamente por isso que esse texto que eu vou mostrar para você agora nos mostra que o sábado, ele existia antes do pecado, ele permaneceu valendo durante o pecado
E quando o pecado terminar na terra restaurada, na terra renovada, porque Pedro vai dizer que essas coisas que aqui existem serão destruídas pelo fogo, e os elementos ardendo se desfarão. E então o Senhor Deus fará um novo céu e uma nova terra, nos quais habita a justiça. E quando o fogo se apaga e a nova terra é criada, será que lá nessa nova terra também tem sábado? Dá uma olhada aqui para esse texto de Isaías, capítulo 66, versos 22 a 23. Assim como os novos céus e a nova terra que vou criar serão duradouros diante de mim, declara o Senhor, assim serão duradouros os descendentes de vocês e o seu nome. De uma lua nova a outra, e de um sábado a outro, toda a humanidade virá e se inclinará diante de mim, diz o Senhor. O texto aqui está falando da terra renovada. É quando o pecado, a dor e o sofrimento deixarem de existir. Deus está dizendo aqui, assim serão duradouros os descendentes de vocês e o seu nome, de uma lua nova a outra, ou seja, de mês em mês, e de sábado a sábado, em cada um dos sábados, ou uma vez por semana, vocês virão diante de mim e se inclinarão diante de mim para poder me adorar. Portanto, o sábado, só lembra comigo, o sábado foi dado antes do pecado, depois que o pecado surgiu, ele foi reiterado no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Jesus guardou o sábado, as mulheres, inclusive a mãe de Jesus também guardou, o apóstolo Paulo, 30 anos depois da ressurreição de Jesus, estava guardando, a igreja cristã primitiva guardou, e quando o pecado terminar, o sábado ainda vai ser guardado. Aí eu pergunto a vocês, como a gente vai dizer que o sábado não precisa mais ser guardado? Ainda mais quando você entende por que ele deve ser guardado. Agora você lembra das quatro, são quatro, na verdade, razões pelas quais o sábado deve ser guardado. 3 razões vêm de lá de Gênesis. Uma razão vem depois que o pecado entrou. Lembra quais são? Para estreitar o relacionamento com Deus, para estreitar o relacionamento com o próximo, para estreitar o relacionamento com a natureza e para lembrar que um dia nós fomos escravos da rebelião, mas fomos libertos por Deus. Quando a gente guarda o sábado, a gente está dizendo exatamente isso. E eu quero terminar minhas considerações hoje te fazendo uma pergunta. O que é que nós vamos fazer diante das evidências bíblicas do plano de Deus em relação ao sábado? O que fazer? Olha, me perdoe, mas eu duvido que você vai encontrar base bíblica para poder dizer que a gente tem que guardar o domingo, como a Bíblia está dizendo que tem que ser guardado o sábado. Não tem base, não tem base. E o sábado deve ser guardado não como um meio para nós podermos nos salvar. Sábado não tem nada a ver com salvação. Salvação diz respeito à graça de Cristo Jesus. É pela graça que sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Não tem a ver com mandamento. Salvação não. Os mandamentos de Deus têm a ver com o processo de santificação, é nos tornar parecidos com Deus. Mas dentre os mandamentos, o sábado ele é relacional. Ele foi dado como um dia para estreitar o relacionamento com Deus, com o próximo e com a natureza. O que a gente vai fazer com essas informações agora? Até na nova terra, depois do pecado, o sábado vai estar sendo guardado. Então, eu pergunto a você, o que vamos fazer? Como tudo no plano de Deus para a humanidade, tudo dentro do plano de Deus para a humanidade está construído sobre a base do livre-arbítrio. Liberdade de escolha. A guarda do sábado também está. Adão e Eva eram livres. Israel era livre. A igreja cristã primitiva era livre. O apóstolo Paulo era livre. Você e eu somos livres hoje. Assim como aqueles que viveram antes de nós decidiram se seguiriam ou não o plano de Deus, nós também teremos que tomar uma decisão hoje. Que decisão você vai tomar? O que é que você vai fazer diante daquilo que você ouviu hoje aqui? Eu oro a Deus para que a tua decisão seja guardar o sábado. Não para ser salvo, mas para estreitar relacionamento com Deus,
estreitar o relacionamento com o próximo, estreitar o relacionamento com a natureza e lembrar que você foi escravo da rebelião, mas agora você é livre por causa do que Cristo fez na sua vida. Eu gostaria de fazer uma oração toda especial nesse momento por você, pedindo a Deus para que te ajudasse a tomar as decisões que você precisa. Eu sei que às vezes é complicado, e alguns vão dizer, pastor, como é que eu vou me virar para poder, se eu não puder trabalhar o sábado? Filhão, você não viu a promessa que Deus fez? Se você se desviar o seu pé de fazer a sua vontade no sábado, mas chamar esse dia de um dia agradável, um dia de delícia, eu vou te sustentar com a herança do teu pai, Jacó. Eu vou sustentar você. Quando você prioriza a relação com Deus, você acha que Deus vai deixar você em segundo plano? E a promessa de Jesus lá no Sermão do Monte, quando ele disse assim, busque em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas. Aonde é que fica essa promessa? Ela não entra aqui? Ou será que Deus mudou? Será que as promessas dele perderam o prazo de validade? Eu queria orar para que Deus nos desse a coragem para fazer a única coisa que ele pediu para a gente fazer. Decidir se a gente vai viver esse plano fantástico que ele deu para a humanidade antes do pecado, que ele confirmou depois do pecado, que foi vivido pela igreja no Antigo Testamento, pela igreja no Novo Testamento, que deve ser vivido hoje e continuará sendo vivido na eternidade. Ou se você vai usar seu livre-arbítrio para fazer a mesma escolha que muita gente fez no decorrer do caminho. Ignorou o caminho de Deus e se deu mal. Eu vou orar para que você possa fazer a decisão certa nesse momento. Ore comigo. Obrigado porque a tua palavra nos mostra que o sábado foi um dia que nos foi dado pelo Criador para estreitarmos os relacionamentos com o Senhor, meu Deus. Também com o nosso próximo, com a nossa família. E ao mesmo tempo com a tua natureza. É para ser um dia de delícias, um dia de prazer, um dia de aprendizado, um dia de relacionamento. Ajuda-nos a podermos experimentar as alegrias do teu dia. Ajuda-nos a usar o nosso livre-arbítrio para isso. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Muito obrigado por ter permanecido conosco durante esse estudo. E não se esqueça, se você foi abençoado por esse estudo, eu vou te desafiar a compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus contatos. E, ao mesmo tempo, deixa aí seu comentário. O que você achou das argumentações que foram aqui usadas com base na palavra de Deus? Deixa aí o seu like também, se você foi abençoado. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, para a gente poder conseguir chegar mais longe ainda com a palavra de Deus. Semana que vem, a gente volta a se encontrar aqui com mais uma das nossas crenças distintivas. Até lá!